um cientista, como Marie Curie falou, um cientista em um laboratório não é um mero técnico. É também uma criança que confronta os fenômenos naturais que o impressionam como se fossem contos de fada. Então, você está vendo aí uma cientista e uma criança do lado da foto aí, da direita. Agora que eu falei um pouquinho sobre mim, eu gostaria de saber quem são vocês, né? Quem é que está aí, que eu não sei quantas pessoas e também quem é que está, qual o perfil das pessoas que está aqui para a gente bater um papo mais interativo e eu até direcionar um pouco a minha fala a vocês. Eu gostaria que vocês entrassem aí no celular ou então numa nova aba do computador e digitassem slido.com, ou vocês podem entrar com esse QR Code e aí entrando nesse site vocês digitem essa senha, segundo o CDNB. E aí vocês vão conseguir votar nessa enquete. Aí eu queria saber de vocês se vocês trabalham ou estudam fabricação 3D, seja impressão 3D ou bioimpressão 3D, que eu acho que talvez seja com certeza é o foco aqui por causa da área de bioengenharia, biofabricação, ou se é uma pessoa que só tem curiosidade mesmo nessa área, ou relacionada até a startups, né, de repente, e também, ou então se é uma pessoa que quer trabalhar e quer estudar sobre o assunto de fabricação 3D. Eu vou esperar. Ah, tá. Eu já ia falar que não tinha ninguém me ouvindo. Com certeza estão ouvindo sim, Beatriz. Eu queria até pedir a gentileza, pessoal, há algumas perguntas já no bate-papo. Efetivamente, as sessões de oportunidades não são contabilizadas para fins das 14 palestras às quais tem que estar participando. Então, eu peço gentilmente que não se preocupem com o aspecto de registro em lista de presenças, já mandaram algumas perguntas em relação a isso, mas sim em aproveitar aquele conteúdo que está sendo apresentado pela Beatriz, a experiência dela de estar atuando como CEO dessas duas startups. Então, enquanto corre esse momento da enquete que ela está aplicando com vocês, procurem focar nesse aspecto e não efetivamente se preocupem com questões de registros, porque essas são sessões que a gente trata como bônus para vocês dentro do segundo CDNB e elas não são contabilizadas para fins de registro de presença. Olha, até que a gente tem umas pessoas que voltaram do almoço. Já almoçaram, 68 pessoas. Então, a maioria, 69, a maioria tá entre as pessoas que só têm curiosidade mesmo sobre o assunto. Em segundo lugar, 36% quer trabalhar e estudar sobre o assunto, legal. E bem pouco trabalha com fabricação 3D. Interessante. Nossa, 75 pessoas. Muito obrigada, gente. Eu aproveito para falar que para vocês continuarem aí com o site aberto, com a enquete, porque a gente vai ter mais aí umas duas para a gente interagir. Legal, então. A maioria só tem curiosidade. Bom, como que surgiram as duas startups, né? A BioPrinted e a PsychoPrinted? Como eu falei, foi durante assim um mestrado que eu tive grandes oportunidades e consegui realmente aproveitar cada, cada segundo da jornada de 2 anos, que não foi fácil, né? Eu tive a ousadia, eu sempre falo isso, de propor um projeto de mestrado numa área que ainda estava começando, ia começar, na verdade, o meu projeto do mestrado foi o primeiro do Laboratório de Nanobiotecnologia, da Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia, e, e foi o primeiro nessa área de biofabricação 3D. E aí eu propus de fazer um projeto ainda com uma bioimpressora 3D. E na época a gente ainda nem tinha uma bioimpressora 3D.
E ela só foi chegar depois de quase 2 anos, né? Então, 1 ano e meio aí, mais ou menos, esperando, foi quase o mestrado inteiro. Então, na verdade, eu tive que reinventar completamente o projeto de mestrado, mas, ao mesmo tempo, foi uma época de muitas oportunidades para experimentar e fazer e aprender muita coisa nova. Então, foi aí que eu comecei a ter contato com a fabricação 3D, porque a bioimpressão 3D ela veio da impressão 3D convencional, então eu comecei a aprender muito mais sobre impressão 3D convencional, de plástico, né, de termoplástico, a aprender um pouco mais sobre modelagem CAD, modelagem 3D. Então, e aí eu fui começar a participar de projetos dentro do próprio laboratório que tinham a ver com economia circular, com reciclagem de plásticos para impressão 3D. Também fomos para Campus Party para apresentar o conceito da iniciativa do laboratório, que era de nanobiofabricação, e hoje é o nome da sala de estudos, de experimentos lá do laboratório. Tive a oportunidade também de ir para a Califórnia, conhecer uma startup na área de bioimpressão 3D, e foi a primeira vez que eu vi uma bioimpressora 3D funcionando. Então, foi, na verdade, um momento de muitas descobertas e oportunidades, que aí eu fui juntando as coisas e eu ficava meio inconformada por a gente não ter, por exemplo, esse tipo de tecnologia no Brasil, né? Foi aí que começou a nascer uma pontinha de empreendedorismo, de startup, de inconformismo, que eu não sabia o que que era, porque eu não queria fazer doutorado, né? E até durante o mestrado, a gente propôs lá no laboratório um projeto para financiamento coletivo científico, que era de reciclagem de plásticos de laboratório. E aí eu quis levar esse projeto do laboratório para de uma feira maker, né, de ciência, tecnologia. E aí o projeto foi selecionado para ser exposto. E aí eu fui na cara e na coragem, e foi aí que realmente, depois de ter contato, expor o projeto, e eu percebi que tinha muitas pessoas que queriam reciclar o plástico para impressão 3D, ou mesmo comprar o plástico, comprar o filamento plástico, né, para impressão 3D de plástico reciclado. Foi aí que eu comecei a abrir os olhos para realmente um mercado, uma oportunidade, né? E aí foi o que eu pensei, então eu preciso fazer alguma coisa, o que eu preciso fazer? Uma startup. E aí foi a pontinha da história de como começou a Cycle Printed, nessa missão de dar um novo significado para a impressão 3D. Como, né? Reciclando os plásticos, porque na verdade a impressão 3D se utiliza muito plástico, já por si só, né? Termoplástico já utiliza, e aí você tem muitos resíduos. Então, você tendo esses resíduos, você tem, na verdade, aí uma oportunidade. Além disso, a gente sabe do grande vilão que é o plástico no mundo inteiro, né? Para o meio ambiente. E aí foi que surgiu a ideia mesmo da gente oferecer esses filamentos de plástico reciclado, além de oferecer esses objetos 3D, impressos em 3D, né, personalizados com esse tipo de filamento plástico, e até oferecer as próprias kits de máquinas para as pessoas que quisessem reciclar o próprio plástico para produzir um filamento. Além, é claro, de toda a parte que a gente tem, o know-how que a gente vem desenvolvendo, testando e validando, relacionado aos protocolos de como, desde higienizar esse material, fazer a limpeza, até separar esse material, até triturar, derreter, fazer o filamento de plástico reciclado para ter um filamento
para impressão 3D funcional. Então, foi daí que surgiu realmente a nossa ideia, o nosso propósito da Cycle Printed. Mas eu estou aqui falando de impressão 3D e esqueci de perguntar se você já tinha ouvido falar em impressão 3D. Então, por favor, entrem aí de novo no slide.com. Vocês já estão conectados e votem nessa enquete aí. Se você já tinha ouvido falar em impressão 3D convencional, né? De plástico mesmo, de termoplástico. Essas impressoras que hoje em dia a gente já tem praticamente são máquinas domésticas, né? Tem muitas pessoas que têm em casa por hobby mesmo. Outras pessoas já têm já de forma profissional. Aí eu quis colocar essa enquete, eu já pensei que poderia ser sim. Esse 100% de pessoas que já tinham ouvido falar. Realmente cresceu muito. Porque é engraçado que quando eu comecei no meu mestrado, em 2019 foi quando eu defendi. 2017, quando a gente até expôs a iniciativa do Nanobiofab Lab, de nanobiofabricação, na Campus Party. E ainda ali, em 2017, a gente falava em impressão 3D e não era todo mundo que conhecia, né? Não era como uma máquina de café que a gente tem em casa. Hoje em dia tá quase isso. Eu tenho uma aqui em casa e fico brincando com ela, além de fazer os meus projetos, né? Projetos das startups, por exemplo. Aí, hoje está muito mais comum e mais acessível, né? Hoje em dia você vai na papelaria e tem uma impressora 3D para você comprar. Então, tá realmente, por isso que 100% aqui da nossa audiência já tinha ouvido falar em impressão 3D. E é uma das tecnologias que hoje está inserida nesse nosso contexto, né, de indústria 4.0, de manufatura aditiva, muito forte, né? Então, a gente tem hoje em dia impressão 3D aplicada em diversas áreas. Por isso que 100% aqui da nossa audiência já tinha ouvido falar em impressão 3D. A outra startup, que é a Bioprinted, que também surgiu no meio desse alvoroço todo do meu mestrado, que era justamente relacionado à biofabricação 3D, especificamente era de bioimpressão 3D, mas aí como a gente foi remodelando e pivotando o próprio projeto, acabei utilizando diversas outras técnicas, né? Que eu acabei descobrindo que existia um mundo além da impressão 3D, da bioimpressão 3D, técnicas tanto manuais e robóticas, né? Então eu comecei a aprender também sobre eletrônica, robótica, que eu sempre me interessei muito relacionado à tecnologia, né? Ciência e tecnologia de forma geral. Então eu sempre gostei de aprender sobre isso. E foi meio naquele inconformismo de não ter algo mais acessível, né, no Brasil, naquela época, em 2017, que foi quando começou realmente a surgir startups aqui no Brasil e realmente a gente começar a ouvir a falar mais e ter mais trabalhos e estudos nessa área aqui no Brasil. E aí eu estava meio inconformada da gente não ter esse tipo de tecnologia mais acessível para cá. Tanto é que foram quase 2 anos esperando uma bioimpressora 3D que relativamente, hoje a gente vê que é uma máquina relativamente simples da gente conseguir montar, reproduzir, né? Ter no nosso laboratório. Então, foi mais ou menos nesse caminho que surgiu a Bioprinted, né? De tornar a biofabricação, o campo da biofabricação 3D muito mais acessível a qualquer pessoa, né? Seja um cientista, seja um pesquisador que está trabalhando num centro de pesquisa que quer produzir, quer fabricar um tecido biológico, um biomimético e não tem um equipamento,
até às vezes uma criança no colégio que está aprendendo sobre impressão 3D de órgãos, está num tema transversal na escola e está aprendendo isso. Então, ou mesmo um curioso, um curioso, né, um hobbyista, um maker, como muita gente aqui tá aqui na nossa plateia curiosa para saber sobre o assunto, né? Então, é realmente essa a intenção de popularizar essa área de biofabricação 3D para tornar realmente acessível e para qualquer tipo de coisa que você quer imprimir. Então, se você quer imprimir um tecido biológico, você pode utilizar o nosso dispositivo, o nosso equipamento. Se você quer imprimir comida, você pode também. Então, é muito nesse sentido da gente querer oferecer dispositivos, equipamentos que sejam simples, né, e modulares, que você consiga ajustar de acordo com a sua necessidade. E além de oferecer esses equipamentos de baixo custo e modulares, a gente também quer oferecer os hidrogéis para as diferentes células, né, que são basicamente o principal uso hoje em dia de equipamentos de biofabricação 3D é para produzir e fabricar tecidos biológicos, né? Que, na verdade, o futuro é a impressão 3D de órgãos inteiros para transplante. Então, a gente quer produzir de forma também sustentável esses hidrogéis para diferentes tipos celulares, além também de oferecer a parte do treinamento de cursos, que também é muito difícil nessa área, no sentido de que a gente passa um bom tempo, por exemplo, do meu mestrado, tentando achar padrões e padronizar, fazer protocolos para que os experimentos eles tenham certa reprodutibilidade, né? Então, sejam realmente úteis, né, para a pesquisa. E uma curiosidade foi que a gente lançou esse protótipo que vocês estão vendo aí na foto. Na de cima foi na Campus Party, que a nossa startup também foi selecionada para expor, e aí a gente lançou em 2019 esse protótipo simples, né, de biofabricação, que ele é, já produz formas, né, formatos mais simples, como fibras e até esferoides. E na de baixo é uma mestranda, no caso a Gabriela Mendes, utilizando esse dispositivo para produzir esses esferoides contendo células de mamífero. Então, dentro de uma capela de fluxo. Então, foi um dos últimos experimentos aí que a gente fez antes da pandemia, que estava em andamento. E então a gente tá começando a fazer esse tipo de teste também para validar o nosso protótipo. E aí eu queria saber de vocês, curiosidade, se vocês já sabiam que tinha essa área de bioimpressão 3D, se já tinha sido feito estudos, né, experimentos e até startups nessa área de bioimpressão 3D, por exemplo, que é uma das mais conhecidas relacionadas à biofabricação 3D. Aí vocês podem votar aí na enquete. Vocês já sabiam que bioimpressão 3D já existia no Brasil? A maioria conhece. Hoje em dia já a gente tem grandes centros de pesquisa, né, voltado para a área de biofabricação. Tem vários grupos, né, de pesquisa que trabalham nessa área. Já temos grandes startups, inclusive, que vendem
fabricam, produzem até as máquinas, né, as impressoras 3D customizadas. Eu sou fã também e tem feito um trabalho muito legal nesse sentido, desenvolvendo, ajudando é, grupos de pesquisa nessa área com, com equipamentos de qualidade, né, que a gente não precisa mais importar, né, como foi o nosso caso no início lá em 2017. Bem legal, já a maioria também já conhecia, já sabia que estava acontecendo de impressão 3D aqui no Brasil. E vai crescer bastante, ainda mais, cada vez mais. Obrigada, gente, pela participação. E essas duas startups, elas possuem a mesma equipe, né, de trabalho, então é uma equipe bem comprometida e diversificada no sentido de áreas, né, de atuação. Eu que sou mais da área de biotecnologia e nanobiotecnologia. A doutora Liana, que eu acho que está por aí assistindo aqui, é, é a cofundadora, né? E ela é da área de química, é formada em química, doutora em química. E aí ela entende muito dessa parte de polímeros, né? Especialista nessa parte de polímeros. E o Felipe, que é da área de tecnologia, né, de infraestrutura de redes, e tem muita experiência em projetos da indústria 4.0, né, relacionadas aí à impressão 3D, internet das coisas, entre outros projetos de inovação tecnológica. E além dessa equipe, é claro, a gente tem colaboradores. Nossa, eu estou escrevendo errado. Colaboradores e parceiros externos, né? Então a gente tem aí alguns projetos em andamento aí em parceria e também que ainda estão aí no campo das ideias, mas a gente já está começando a, a desenvolver. Na verdade, o que junta, né? O que faz com que a gente tenha aí uma mesma equipe trabalhando em duas startups que às vezes a gente pensa que é diferente, mas às vezes eu não consigo separá-las, né? É que na verdade elas têm o mesmo propósito, né? Que é de da gente oferecer fabricação 3D simples, acessível e sustentável. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, que a gente desenvolve, tanto na Bioprinted e na Cycleprinted, é pensando em fabricação 3D simples, acessível e sustentável. E é isso que move a gente. Como eu falei de parcerias, já a gente está com dois projetos, né? Duas parcerias de cooperação técnica com a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, que foi formalizada ano passado. Então, a gente tem uma cooperação técnica com a Bioprinted e outra com a Cycleprinted com a Embrapa, especificamente com o Laboratório de Nanobiotecnologia do Dr. Luciano Paulino, para desenvolver, para nos ajudar para que esses nossos produtos consigam chegar ao mercado o mais rápido possível, né? Então, no projeto da Bioprinted, a nossa intenção é desenvolver é, é, profundamente alguns protótipos, né, relacionados à área de biofabricação 3D e também pelo menos um hidrogel, né, para uso em técnicas de biofabricação 3D para tipos celulares diferentes. Então, a gente vai estar testando e validando essas duas frentes na Bioprinted, nessa cooperação técnica, e também com a Cycleprinted relacionada a filamentos de plástico reciclado, adicionando biomateriais ou até nanomateriais nesses filamentos de plástico reciclado, para que a gente consiga ter novas características e até facilidade na impressão, né? Que hoje em dia os filamentos de plástico reciclado, na verdade, trabalhar com plástico reciclado já é um grande desafio. E aí
trabalhar com esse tipo de plástico para impressão 3D é outro grande desafio. Ainda nesses próximos passos, e o que a gente tem feito também, relacionado até à divulgação científica e popularização mesmo da ciência, ano passado a gente começou um podcast, né, eu e a doutora Liana. Já fica a dica aí para a gente voltar, para quem quiser assistir não, ouvir, né? O podcast a gente tem aí a primeira temporada já está disponível. Vai ser bem legal vocês ouvirem até depois dar o feedback. Se vocês forem nas nossas redes sociais, vocês vão encontrar lá o link para vocês escutarem. Mas tem também no Spotify, em todas as plataformas. Se vocês procurarem aí por Pode Mais Podcast, vocês vão encontrar aí a gente. A gente também teve o prazer de estar no primeiro CDNB, no ano passado, na primeira edição, né? Fui convidada para dar uma palestra sobre as perspectivas para o empreendedorismo em bioengenharia. Foi muito legal também poder participar dessa primeira edição, que foi aí o pontapé para essa grande comunidade que virou, tá sendo, né, o CDNB. E de projetos aí futuros que a gente está estudando e desenvolvendo algumas coisas é relacionada à impressão 3D de alimentos, né? Então, para as técnicas de biofabricação 3D, a gente utiliza o mesmo tipo de tecnologia para a impressão 3D de alimentos, né? Na verdade, tudo é baseado na impressão 3D aí, então o que muda são poucos parâmetros, poucas coisas, né, relacionadas à própria parte eletrônica e mecânica. E hoje em dia, se vocês forem ver, como a maioria conhece, já ouviu falar de impressão 3D, já deve ter ouvido falar em impressão 3D até de casa, de objetos de plástico é o mais comum, né? E entra a bioimpressão 3D, então a impressão 3D em si, a tecnologia, ela está realmente tem revolucionado e vai se tornar cada vez mais comum, né, no nosso dia a dia. Até para roupas já existe impressão 3D. Isso que um pouquinho vocês, né, nesse momento, espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito pela atenção de todos vocês, pela interação, pela troca aí que a gente teve aí durante a apresentação. E eu fico à disposição para perguntas, dúvidas, comentários, questionamentos. É isso, muito obrigada. A gente que agradece, Bia, foi uma apresentação excelente. Eu acho que você conseguiu desenvolver bastante esse lado de startups. Inclusive, temos várias perguntas. Mas antes de entrar nas perguntas, eu queria dar dois avisos. Um aviso. Essa sala de transmissão ela tem uma dinâmica um pouco diferente do que a do YouTube. E ela não consta com lista de presença. Essas sessões no Conferência Web do horário do almoço, desses Nano e Bio Meetings, eles são como sessões bônus, então nós não temos lista de presença, e como elas têm essa dinâmica um pouco diferente, vocês não têm acesso ao bate-papo na tela de vocês. Mas a gente consegue passar aqui em todas as perguntas, em todos os comentários, que é o que a gente vai estar fazendo agora em instantes. Aí podemos passar para as perguntas, certo, Bia? Certo. Muita gente aqui estava falando de onde era, né? A gente teve a Janaína, porque você teve aquela pergunta de conhecer um pouco mais de perfil. Vou apresentar essas duas aqui que comentaram, né? Tem a Janaína, que ela falou que é engenheira, ela estuda engenharia química lá na UFRPE, e ela é técnica em química. A Fernanda, que ela é aluna de biotecnologia. E a gente tem, então, a primeira pergunta, que é da Ana Nozaki, que eu acho que ela coloca em palavras o que muita gente estava pensando ali do outro lado, que é: qual a maior dificuldade de montar a startup? Essa é a grande questão, Bia. Se você puder falar um pouquinho para a gente ali dos desafios que você teve. Eis a questão. Eu acho que é tudo um desafio, né? Acho que um dos maiores, eu acho que eu já sempre comento isso, um dos maiores desafios é sempre começar. Porque, na verdade, a gente está acostumado, principalmente para a maioria que está aqui, que é da área acadêmica, científica,
A gente não está acostumado com essa coisa de mercado, né, totalmente diferente, né, de hipóteses, que na verdade eu acho que empreendedor um cientista pode ser um bom empreendedor, né, que a gente é cientista cheio das hipóteses, né, e a gente precisa testar e validar toda hora, todo momento. Então, a gente pode ter uma certa facilidade aí, mas aí tem que estar de coração aberto também para enfrentar tudo que é totalmente diferente, desde a parte burocrática, que é a parte mais chata e desafiadora aí que eu enfrentei, que às vezes pode fazer a gente desistir, mas quando a gente lembra do que a gente, para que a gente está empreendendo, né, do propósito e tal, a gente muda de ideia, mas e segue o barco, né? Toca o barco. Mas eu acho que a grande desafio realmente é sair da zona de conforto, né? Então, começar a aprender sobre empreendedorismo e a parte burocrática, e como monta uma empresa, uma startup. Então, é muito, muito desafiador, mas tem que ir de coração aberto. Acho que é como tudo na vida, você tem que ir se jogar, né? E aí ver o que vai dar. Acho que está totalmente certa. A Janaína, ela comenta que ela gostaria de ter acesso ao curso, né? Você chegou a comentar durante a apresentação das startups, aí ela pergunta como ela poderia adquirir esse curso. Olha só que Não é? maravilha! Já tenho um potencial cliente. Eu vou pedir. É a Janaína? Janaína, Janaína, se você conseguir mandar o seu e-mail, a gente consegue pegar o seu contato para passar para a Bia para ela poder entrar em contato. A gente tem também um formulário, né, Ah, é verdade. para quem tiver interesse e entrar em contato com a gente. Mas no momento a gente tá numa fase muito de planejamento, né? A gente não está em atividade presencial, né, no momento, então a gente está muito numa parte de planejamento, inclusive dessa parte de cursos. Então é muito bom saber que temos interessados para que a gente possa realmente fazer cursos e gerar conteúdo para vocês, né, que estão interessados. Então é muito bom saber que temos já interessados aqui. E eu vou Com contar com a ajuda certeza. de vocês. Vocês precisam ficar atentos aí, seguindo a gente nas redes sociais. E aí a gente vai mandar também o formulário. Eu não sei se a Tati tem para mandar aí. A gente vai passar aqui e já te mandamos. Já falando com o pessoal. A próxima pergunta, então, é em relação aos polímeros. A Ana perguntou também, Ana Nozaki, quais polímeros podem ser usados? Para bio ou para impressão? Então, aqui foi no momento logo em seguida que você falou do curso, né? Então, a gente só consegue essa linha temporal aí. Os para a parte de biofabricação 3D são geralmente são biopolímeros, né, biodegradáveis e biocompatíveis. Então, a gente tem vários tipos que hoje em dia são utilizados, desde de PLA, vários outros, tipo alginato. Então, são polímeros que a gente consegue misturar em células para que a gente consiga ter uma viabilidade celular e que ela proporcione um crescimento de células, né? Então, hoje em dia a gente tem vários tipos de biopolímeros que a gente pode utilizar nessa área de biofabricação 3D. Muito bom. A próxima pergunta, então, na verdade, é outra interessada. É a Tamires, e a Tamires fala: boa tarde, eu não sei se a Beatriz passou o e-mail para contato ou se eu que não me atentei, mas gostaria de uma via para contato. Eu trabalho com polímeros, meu doutorado em Química Analítica na USP, e fiquei interessada no trabalho dela. Grata. Atenciosamente, Tamires. E aí ela coloca aqui até o e-mail para contato, então acho que temos mais uma interessada, olha só. Obrigada, Tamires.
O Eduardo, ele comenta aqui, é uma pergunta, na verdade, é possível um usuário de impressora 3D amador reciclar, plástico em casa para utilizar na impressora 3D? Eis um desafio. Essa é a intenção que a gente quer fazer até para disponibilizar. A gente está pesquisando, né, fornecedores de equipamentos que sejam mais domésticos para pequenos empreendedores, por exemplo, ou hobbyistas mesmo, né, makers que querem reciclar o próprio plástico para produzir filamento de plástico reciclado. É possível, mas não é tão simples, né? Hoje em dia, tem algumas pessoas que trabalham com impressão 3D que reciclam o próprio tipo filamento, né? Então, a pessoa trabalha com ABS ou PLA e aí utiliza aqueles resíduos das impressões 3D para aí tritura e aí põe numa máquina, uma extrusora de filamento, né? Que hoje em dia já tem equipamentos menorzinhos, né? Que para produzir esse tipo de filamento. Mas a intenção é que a gente consiga viabilizar melhor isso, porque realmente não é tão simples assim, não. Jogar o plástico lá dentro e derreter e fazer um fiozinho para imprimir. Não, não é tão simples. Nem vai, talvez não funcione para impressão, né? Então, a gente quer viabilizar isso com a Cycle Printed. Eu acho que é uma proposta muito legal e nada impede, né? Até que tudo está andando muito rápido e você pode ter os dois lados, né? Avanços dos dois lados, tanto nessa parte dos polímeros em si para adequar e nas máquinas mesmo, né? Acho que Exatamente. É o que a gente quer, por isso que a gente quer também utilizar tanto os resíduos plásticos com biopolímeros e até nanomateriais para que a gente consiga melhorar esse plástico, né? De uma forma mais sustentável também, para que ele possa ser mais vantajoso para a impressão 3D e para o meio ambiente também. sim, sim. Bia, eu vou só pegar aqui a apresentação para compartilhar com o pessoal o QR Code que vai dar direto lá no link, pode ser? Pode sim. Então eu vou fazer a pergunta aqui antes, e aí enquanto isso eu vou fazendo esses ajustes. Então, outra pergunta que a gente teve aqui foi realizada pelo Max. O Max fala: você acha que com o tempo uma bioimpressora 3D vai virar um eletrodoméstico comum nas casas, imprimir um bife, por exemplo? Adoro essa pergunta. Eu acho. Eu acho completamente que a gente vai ser o nosso novo micro-ondas. Então, a gente vai ter uma maquininha dessa. Hoje em dia já é bem comum, né? Uma impressora 3D em casa convencional, assim, né? De plástico. Já é um pouco mais comum, né? Todo mundo que tem, mas é mais comum e mais acessível do que era antes. E agora, com esse lance aí de impressão 3D de alimentos, o negócio vai ficar bem, eu acho que tem muito a tendência aí, tanto é que recentemente, aí há poucos meses atrás, uma startup de fora, se eu não me engano, de Israel, que fechou o contrato com uma grande multinacional aqui do Brasil de alimentos e é uma startup de impressão 3D de carne cultivada. Então, é uma carne, não é, hoje em dia a gente tem, principalmente relacionada à impressão 3D de alimentos, tem duas vertentes aí, tanto a parte que é voltada mais para baseada em plantas, né? E também a parte de cultivo de celular mesmo, né? De células, por exemplo, de bovino para fazer um bife bovino impresso em 3D. Então, eu acho que esse dia vai chegar. É muito interessante, né, a gente pensar que são startups, né, que já é uma ideia bem atual e são elas que estão desenvolvendo todos esses produtos e ideias. Muito Uhum. legal mesmo. E aí o Max, ele ainda vai além. Ele pergunta: algum dia será possível imprimir um órgão inteiro e viável para transplante? Eis a questão. Todo mundo quer saber quando esse dia vai chegar. Mas esse é o padrão ouro aí do o que todo mundo quer fazer.
E a primeira empresa de bioimpressão 3D que conseguir fazer isso, ela vai ser a Coca-Cola da biofabricação 3D. Na verdade, a gente já tem algumas startups, empresas aí que são a Coca-Cola aí da bioimpressão, mas eu acho que, na verdade, não é só a bioimpressão que vai tornar isso realidade, né? Existe um mundo aí relacionado a ter um órgão completo, né, inteiro, funcional para transplante. Ainda tem muito chão, mas com certeza isso vai chegar, mas não vai ser só por causa da bioimpressão 3D. A gente vai ter outras tecnologias. Na verdade, ou vai ser uma junção de tecnologias que já existem, desde, por exemplo, eletrofiação, bioimpressão 3D, a parte de maturação, que é muito importante, e muita gente às vezes não dá tanta importância, a parte do pré-processamento também, que é muito importante, a vascularização do tecido. Então, tem muitos desafios ainda para serem vencidos, né? Mas, ou vai ser uma junção de coisas aí, de técnicas e tecnologias, conhecimento que precisa realmente, ou também vai ser algo que a gente ainda não conhece. Então, a tecnologia aí que a gente ainda não conhece é que vai produzir esse órgão aí inteiro, funcional para transplante. É legal, fazendo um comentário que eu acho legal, porque apesar da gente ainda ter muitos desafios a serem vencidos, alguns conceitos novos que a gente já tem disponível, que a gente ainda não coloca como promessa para ser alcançada. Por exemplo, essa ideia de fazer uma bioimpressão em vivo. Então, em sala de cirurgias, já imprimir. Então, você nem precisa produzir o órgão, né? Então, esses outros conceitos vêm crescendo também. Eu acho super interessante e eu concordo com assino embaixo em relação aos comentários, essas deliberações, né, mesmo que você está fazendo em relação a isso. É sob demanda, né? Então, sim. Eu acho que tem também tudo a ver com o momento que a gente está e toda essa parte de economia né, mais consciente e compartilhada e sem ter desperdício, sustentável, né? Então, você produzir um negócio que você vai já para usar, né? Você não vai ter desperdício. Então, tem toda aí uma tendência muito forte para que isso tudo dê muito certo. Concordo. Só avisando ali para o pessoal, antes de passar para a próxima pergunta, que para ler o QR Code, você aponta com o seu celular, né? A maior parte dos celulares já tem essa ferramenta, mas caso você não tenha, tem uns aplicativos que não demandam muito de memória, que você pode baixar rapidamente nas respectivas lógicas de cada celular. Mas caso não seja possível, a gente vai estar disponibilizando também o link em alguns instantes, o link escrito, né, em alguns instantes, para que vocês possam dar uma olhada também. Mas essa é a melhor forma do acesso. Aqui a gente também tem, então, a próxima pergunta, do Ibson, ele comenta: boa tarde, ótima palestra. Existe o uso desse tipo de impressão em recuperação estética de queimados? Sim, com pele, cartilagem, é muito mais comum se utilizar, né, esse tipo de tecnologia de bioimpressão 3D. É o mais comum, na verdade, porque dá muito certo para você imprimir esse tipo de tecido, né? Porque não é tão complexo quanto um órgão, né, inteiro. Lógico que a pele, por exemplo, é um órgão, né? Mas ele não demanda tanta complexidade e tipos celulares muito diferentes e também relacionado à vascularização. Então, cartilagem, pele é muito comum ser utilizado na impressão 3D, né? Muito bom. Próximos comentários a gente tem em relação até ao podcast. Que bacana o podcast, vou acompanhar vocês, a Ana Luísa. Obrigada. A gente tem o Tiago comentando aqui para você procurar a dissertação da Juliana Breda, do programa de pós-graduação em design. Ela provavelmente deve ter alguma coisa na área, né? E sugeriram para você dar uma olhada. E a gente pode estar te passando, né? De novo, tudo que a gente tem aqui.
Ele até comenta que ele defendeu em 2017, ela defendeu, perdão, 2017, 2018. O Thiago, ele fala, ele agradece e ele deseja todo sucesso para as startups. E a Liana tem um comentário. Parabéns, Beatriz, pela apresentação. Ó, tá vendo? Eu gostaria de perguntar, a Liana ainda, por favor, quais agências de fomento apresentam auxílios financeiros para a área de impressão e quais os desafios para alcançar esses financiamentos? Eita, Liana, é desafio, hein? Ixi, agora tá pior esse desafio, porque só ladeira abaixo agora. Agora tá complicado. Mas eu tenho percebido muito mais iniciativas nessa frente, até relacionadas a ideias inovadoras e startups, criação de startups. A gente tem participado de alguns editais, né? Nesse sentido, relacionada a ideias inovadoras e essa parte de fomento, mas ainda é muito pouco e o recurso também ainda é muito limitado, então as ideias selecionadas são geralmente poucas ideias, então ainda tem muito desafio pela frente. Eu comecei a ver, na verdade, eu não sei porque se eu comecei a entrar nesse mundo que eu tô vendo mais, mas eu tô vendo que realmente tá tendo um sentido de startups inovadoras, mas ainda é muito tímido e ainda o recurso é bem limitado. Muito obrigada. A Samara, ela parabeniza pela apresentação, a Bárbara também, fala que a apresentação foi muito boa, a Fabiana agradece pela sua disponibilidade em sanar a dúvida dela, a Karim, ela fala, vocês reciclam os plásticos para fazer mais materiais de laboratório, tipo Eppendorf ou Falcon? A ideia do projeto, né, inicial, que a gente fez o financiamento coletivo numa plataforma internacional, né, que foi financiado, foi nesse sentido mesmo, da gente reciclar ponteiras, Eppendorfs, plásticos de laboratório para impressão 3D, para que a gente consiga fazer os filamentos e imprimir objetos para o laboratório. Então, é para tornar até o próprio laboratório mais autossustentável, né? A gente conseguir reciclar os próprios resíduos e produzir novos objetos com ele. Aí a gente tem, obrigada, a gente tem algumas pessoas interessadas no seu curso, mandaram um e-mail, manifestaram interesse, temos a Sofia, a Janaína, e temos a pergunta do Maxwell, ele comenta, tem um projeto em mente na área de bioimpressão e regeneração óssea, como convencer os investidores para conseguir investimento inicial? É uma boa pergunta. Para ter essa parte de relacionada a investidores, aí teria que fazer uma boa pesquisa de mercado, ver o mercado nessa área, porque tem que ter, quando a gente também é muito da área científica, a gente fica muito apegado também aos nossos projetos. Mas às vezes a gente vai descobrir na vida que às vezes ninguém quer aquela solução. Então, isso é uma ficha que pode cair. Então, você tem que ver. Eu acho que o grande lance aí de até relacionado a investidores é você ver se aquela solução, aquele seu projeto realmente agrega valor e se ela resolve uma dor que é uma dor de muitos, né? Não basta ser só a sua dor, aquela sua dor do seu laboratório, aquele desafio que você está tendo localmente que não vai ter recurso financeiro, não vai ter investidor. Tem que ser realmente algo que tenha um mercado e que, se possível, resolva o problema do mundo inteiro. E aí você vai conseguir financiar o projeto que você quiser.
Se você quiser financiar o seu projeto, que é aquele seu favorito, que só resolve o seu problema, você vai conseguir. Mas você precisa resolver um grande problema para conseguir financiamento. De repente, essa é uma boa estratégia que eu aprendi, venho aprendendo aí nessa jornada empreendedora. Agora a gente já caminhando aquela reta final, né? A gente ainda tem muitas perguntas, vamos ver o que a gente vai conseguir responder nesse tempo, mas aí eu tenho certeza que é só entrar em contato com a Beatriz, que ela vai responder todas as perguntas que faltam, né, Bia? A Heloísa comenta: Oi, obrigada pela palestra, Beatriz. A bioimpressão é realmente fascinante. Como funciona o seu modelo de negócio? A sua tecnologia é patenteada ou aberta? Então, eu vou, eu vou, eu vou descobrir um pouco mais a intenção da Bioprinted, das duas startups de forma geral, é a gente deixar aberta, sim, né? Mas aí tem que estudar muito o modelo de negócio para a gente validar muito bem isso. Mas a nossa intenção é deixar quanto mais simples, compartilhável, acessível, para que mais pessoas tenham acesso, é melhor para a gente. Eu acho que esse é o nosso propósito, de realmente ajudar as pessoas nesse sentido. Aí a gente tem várias pessoas também comentando, parabenizando, e aí o Max, ele comentando, ele estava comentando em relação àquela questão da fila de transplante, e comentando como seria maravilhoso a gente conseguir zerar a fila de transplante. E aí ele comenta que ele viu uma estimativa de uma outra startup brasileira, que trabalha com bioimpressão 3D também, eles deram uma estimativa de mais ou menos uns 30 anos, no mínimo, para que algo desse tipo possa acontecer. É esse mesmo, essa média aí que todo mundo geralmente fala. Sim, sim. A Célia, ela comenta, ela se apresenta, né? Boa tarde, meu nome é Célia. Quanto à impressão de alimentos, todos os nutrientes são preservados? São coisas que a gente precisa avaliar, mas a intenção, até no nosso projeto aí que a gente está em desenvolvimento, é realmente ter um alimento que seja menos processado possível, mais natural e que tenha os nutrientes necessários e que ele não perca, né, os nutrientes do alimento in natura. Então, são coisas que a gente precisa avaliar e testar, porque é realmente só desenvolvendo e testando e avaliando se realmente isso acontece. Porque aí a gente vai ter vários parâmetros no meio dessa história toda, desde fazer a própria pasta, né, do alimento para imprimir, até o processo de impressão. Então, tem que estudar isso para avaliar. O Francisco, ele está perguntando quanto tempo levaria para obter um tecido funcional. Quanto tempo, né? A gente está falando de maturação. Aí vai depender muito de tecido para tecido, de tipos de células, de arquitetura, do formato 3D que você imprimiu. Então, vai depender de muitos fatores, né? Sim, sim. A gente ainda não trabalha muito com células até de mamíferos, mas a gente sabe que tem muitos desafios ainda. Acho que era isso, Bia. Eu acho que a gente tem muitas perguntas. Se for ficar aqui, a gente pode ficar por horas. Então, a gente parabeniza, muita gente parabenizando. Muito obrigada pela presença de você, pelas suas palavras, pela sua palestra. E eu espero que você tenha todo o seu sucesso nas startups. E, claro, para todo mundo que quiser entrar em contato com a Bia, tenho certeza que super solista é ela, como sempre. Muito obrigada, Bia. Ela vai responder a todas essas outras perguntas que ficaram faltando. Muito obrigada, gente. Nos vemos, então, na palestra do Pablo, que vai ser passada agora às 14 horas no YouTube. E aí, posteriormente, estaremos na sala de palestrantes com o palestrante para ter discussão ao vivo. Gente, muito obrigada pela presença e nos vemos lá. Até depois. Obrigada.